Irmãos, eu pedi para o querido irmão colocar aqui o tema da pregação de hoje. Por favor, coloca para mim o tema da pregação de hoje. Eu queria que você falasse para pelo menos 1000 pessoas qual o tema da pregação de hoje. Vamos lá? Cadê os irmãos? Vamos lá, vamos. 1, 2, 3. Só ouvi mulher. Cadê os machos da casa? Vamos lá? Tem uns 5 em dúvida, mas Jeová vai te tratar até acabar o culto. Em nome de Jesus. Olhe para mim, por favor. A Bíblia é fantástica. A Bíblia, ela, quando usa esses relatos e narrativas para nos trazer lições sobre a existência humana, a gente tem muita dificuldade, essa é a verdade, em aceitar as adversidades da caminhada. E a gente encara algumas vezes, em algumas situações necessárias até, mas o que a gente pode desejar de forma explícita é que a gente nunca vivesse em deserto. Quem é que quer viver em deserto a vida toda, irmão? Eu estava pregando esses dias aqui na igreja, eu falei: irmãos, o sonho da minha vida é ter no dia 1 de cada mês uma mensagem do céu: os teus boletos estão pagos. Olha só que Deus. Mas tem coisas que nos abalam mesmo, tem coisas que a gente tem que guerrear, tem que estar lá, esses desafios. Apesar de todo o conforto do jardim, olhe para mim aqui, por favor. Apesar de todo o conforto do jardim, Adão e Eva também foram provados. Em que, pastor? Na obediência. Mas eu não posso esquecer que Deus usa desafios como forma de se revelar a nós. Olhar para a Bíblia é conhecer esse cuidado de Deus, e às vezes o cuidado de Deus, ele vem por caminhos difíceis, esquisitos, se eu posso colocar assim. Olhar para a vida cristã, e às vezes você se vê num lugar de vulnerabilidade, e a gente se coloca tão santo para todo mundo, tão inabalável para todo mundo, tão, intocável para tanta gente. Chega um momento que só está você e Deus, e os recursos da terra acabam, as pessoas não estão mais próximas a você, tem gente que do nada começa a te odiar, e é aí que você conhece quem é Deus na tua vida. E eu não posso esquecer que Deus, Ele me trata também a partir de portas fechadas. Eu não posso pensar que o pior que as lutas sejam, quando a gente alcança um tempo de plenitude. E eu li uma frase esses dias, e fez muito sentido para mim, que novos níveis são novos demônios. Então tem coisas que Deus está investindo em nós, Daniel. Deus está nos ensinando, nos tratando. Tem momentos o que é chumbo grosso no lombo do vaso, mas ali que o Senhor nos trata, nos molda. É ali que eu conheço mais a Deus. É ali, Vitor, que eu vou extrair dessa turbulência o meu maior testemunho. E Deus diz: obedece, espera, aguenta, não abandona o barco. Seja onde for, o fato é esse. O fato é que Deus não nos gerou e não nos formou para sermos determinados pelas circunstâncias que nos cercam. Fale comigo: eu estou acima. Fale: eu estou reinando com Deus acima de todas as coisas. Mas eu passo, mas eu não fico. Eu sinto, mas não esmoreço. Dói, mas aquilo não me sucumbe. Diga glória a Deus. Então, por mais que situações possam ser realidades a serem acessadas, se eu for contar para você, você chora comigo. Mas pode que a gente acesse isso, nós sentimos o peso da glória de Deus em todas as coisas, porque nós temos o poder da ressurreição. Nós podemos triunfar sobre todas as coisas. Olhe para mim, por favor, que eu quero ler com vocês Lucas, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Coloca para mim, por favor. Vamos até o versículo 11. Achou aí, Ítalo?
Lucas 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado, para que os fosse ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo-lhe: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Lê para mim o versículo 9, por favor, toda a igreja. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Da sociedade, esse negócio de sociedade, irmão, ou é bênção ou é maldição. Glória a Deus. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Lê comigo o versículo 11, tá? 1, 2, 3. Não ouvi, mas lê em inglês, por favor, tá bom? 1, 2, 3, vamos lá? Thank you. Um dos episódios mais marcantes do chamado de Pedro se deu às margens do Mar da Galileia. Eu tive em 2023 lá em Jerusalém. Até então era bênção, era só glória a Deus e aleluia. E você sabe que a maioria dos milagres de Jesus foi feito às margens do Mar da Galileia, que é um rio. E aqui está Pedro, um cara rude. Jesus transforma a vida de Pedro e coloca-o como um grande líder, tanto antes da sua queda como depois da sua restauração. Era um daquele que a gente julgaria facilmente que nunca iria assumir uma liderança dentro de uma igreja. Mas não é porque Pedro errou que Jesus desistiu de Pedro. Mas mesmo com as limitações de Pedro, Jesus chama Pedro. Pedrão era aquele cara, querida, eu sei teu nome, peraí, fala só a primeira letra, Fabi. Pedrão era aquele cara que falava pro mod, pro quê, pro mai, pros nós, pros brook, aquele cara rude, mas era um cara indispensável na obra de Deus. Deus operava na vida desse cara. E eu quero entender que Deus opera na vida de alguém, na nossa vida, de diversas maneiras. É a tão famosa multiforma de Deus. Tanto é necessário se valer de um Pedro, como se valer de um Paulo também. Todo mundo faz parte de um plano perfeito do Criador, para que o nome dele seja glorificado na obra que ele quer realizar na terra. Pedro, filho de Jonas, irmão de André, às margens do Mar da Galileia. Pedro trabalhava e vivia sobre essa empresa de pesca. Pedro caminhava sobre esse contexto de ter sócios, Tiago, do outro lado João, filho de Zebedeu. A história diz na cidade de Cafarnaum. Fale comigo: quartel-general de Jesus. Ora, olha para mim, era de manhã quando Jesus chega e dá uma ordem. E a ordem de Jesus é essa: Pedro, vai fazer aquilo que você fez a noite toda e deu errado. Pedro, vai lá. A história diz que eles voltaram do labor noturno,
exaustos, com as redes vazias, não tinham nada para oferecer. Se tem algum irmão dormindo do seu lado, por favor, não deixe ele dormir. Pode dar um beliscão dele, que eu estou vendo 5 aqui dormindo. Estou doido para descer lá. Estava lá, não tinha nada para oferecer. Fale comigo, os clientes estão esperando. O saldo é negativo. Tem um déficit no orçamento. E ao mesmo tempo em que eles lançavam as redes, segundo a história bíblica, a multidão aperta Jesus. Olhe para mim aqui. Oi, sai do zap. Olha aqui para mim. A multidão aperta Jesus, oprime Jesus. Está aqui. A multidão está ávida. A multidão está querendo ensinamentos. A multidão está ali. É como aquele Uber que roda o dia inteiro e não consegue pegar um passageiro. Está ali. Olhe para mim, por favor. Porque no ambiente de fracasso, no ambiente de exaustão, Pedro está ali, lançando a rede, lavando a rede. Pedrão está ali, vivendo o momento da maior frustração da sua vida. E a Bíblia diz que Jesus resolve fazer um culto no barco de Pedro. Está aqui. Jesus está fazendo do barco de Pedro um púlpito. Jesus está fazendo da praia um templo. Jesus está fazendo das águas do mar espelhada o som, para que o som da sua voz seja amplificado. Olhe para mim, por favor. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, eu vou usar a tua frustração, eu vou usar a tua dor, eu vou usar a tua quase falência, eu vou usar o teu prejuízo para fazer o meu maior culto na praia. Pega o barco de Pedro, usa de púlpito para lançar a rede e multidões serem salvas através de uma dor. Vocês estão entendendo? Através de um problema, através de uma vergonha, Jesus usa para trazer salvação para outras pessoas. Escute aqui para mim. Na história com Jesus, para vivermos determinadas coisas, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que eu tenho que ampliar a visão. Por que eu digo isso? Porque ao ler o texto aqui, eu estou focando onde? Eu estou focando no barco de Pedro. Mas no mar, segundo o texto, haviam quantos barcos? Quantos? 2. Fala em inglês, quantos barcos? 2. Responde para mim. E por que Jesus entrou só no barco de Pedro? Por que Jesus não entrou no outro barco que estava no mar? Porque Jesus se dirige a Pedro e não ao companheiro de pescaria de Pedro. Jesus vai concentrar a sua atenção nesse rude, nesse cara grosso, nesse cara difícil. Jesus quer tratar com Pedro. Jesus quer dizer: Pedro, eu quero falar com você isoladamente. Sabe por quê? Fala assim, desenrola o rolo, profeta. Ô Celina, fala Senilda. Jesus não via Pedro, Jesus via a multidão que iria se converter através de Pedro. Embora Jesus vai trabalhar com Pedro de forma particular, Deus sempre vê além. Vamos lá. Quando a gente vê alguém se convertendo, Caio, a gente diz assim: é uma alma. Deus não. Deus diz: uma mãe de nações, é um pai, é uma família, é uma geração. Então todos os processos de Deus, além de serem pedagógicos, eles são intencionais. Você está comigo aqui? Agora ele está vivendo exatamente essa verdade
de Deus Jesus preparar aquele barco para tratar com Pedro, e que Ele quer que Pedro amplie a visão. E a segunda coisa que eu vejo ao observar essa passagem aqui, que se a primeira coisa era para que Pedro ampliasse a visão, a segunda coisa que Jesus quer nos ensinar na noite dessa quarta, na última quarta de julho de 2025 é essa: quer viver uma vida incrível com Jesus? Primeiro amplie a visão e depois remova a sujeira. Oi? Você quer prosseguir, Pedro? Quero. Lave as redes, limpa, purifica, se arrependa, reconheça, mas não desista. Então, vou falar um negócio aqui e você vai entender. Se Jesus quer que Pedro remova a sujeira, então Pedro tem que descer do barco para que Jesus entre. Vou falar de novo porque nenhum entendeu. Você quer viver uma vida extraordinária com Jesus? Amém ou não amém? Desce do barco, deixa Jesus assumir esse barco. Enquanto os pescadores descem e lavam as redes, remove as sujeiras, Vitor, removendo as impurezas, removendo os lixos, Jesus sobe para quê? Para fazer culto. Enquanto Pedro lava as redes, fale comigo, redes lavadas, vamos para a sequência, fale comigo, redes lavadas, barco vazio, oportunidade ótima para Jesus operar. Sabe por quê? Porque redes lavadas, barco vazio, Pedro não controla mais o barco. Pedro não tem mais o controle, o eu de Pedro não está dominando mais o barco. As suas perspectivas, Aline, os seus achismos. Fale comigo, barco vazio de Pedro, mas cheio de Jesus. Está entendendo? A gente quer ver muita coisa em Deus, quer acontecer, mas o barco está cheio do nosso eu. Deus diz: epa, vou frustrar você. Eu sei como frustrar você. Eu sei como fazer você orar mais. Vou tirar coisas, vou permitir coisas, para que deixe o teu eu sair e a minha glória entre. Irmão, você sabe quando é que Jesus vai chamar Pedro? Pergunta: quando, pastor? Fala: quando, pastor? Pedro só vai entrar no barco depois que Jesus entra, reina, faz o que ele quer. É aí que Pedro é chamado para entrar no barco. Posso falar uma coisa para você? Só cabe Pedro quando Jesus entra no barco. Mas enquanto é Pedro que está dominando, não cabe Jesus. Não tem espaço para Jesus. A noite passada não foi boa. É ausência de quê, pastor? Mas era o que eu precisava, era o que você precisava, mas não era o que Jesus queria fazer. Era o que eu achava ser válido, mas não era o que Jesus queria te ensinar. Era a minha verdade absoluta, mas não era a verdade que podia te libertar. Deixa Jesus entrar no teu barco, e só assim você vai ter o direito de entrar e usufruir daquilo que Ele tem preparado. Segura a mão de alguém, se a pessoa estiver dormindo, pode apertar com mais força para saber que ela está num culto vivo, culto animado. Aperta a mão dele, por favor. Fala assim: quem sabe a tua noite anterior não foi fácil. Fala: e foi por isso que você está no culto aqui. Porque se não fosse assim, irmão, se a nossa noite anterior fosse de muita coisa, de muita festa, posso falar para você, isso aqui teria vazio. Mas Deus gosta de trazer a gente de volta para o barco. Posso falar ou não posso? Posso falar ou não posso? Não sei se você vai gostar, mas quem fechou essa porta foi o Senhor. Quem escondeu isso foi o Senhor. Terra para baixo. Oh glória, oh glória, oh glória. Deus permite que algumas coisas saiam do nosso controle, nos deixe para que a gente seja encontrados por Ele. Posso falar? A tua identidade só vai ser construída quando você estiver em tentativas certas.
A rede vazia está certa, o barco está certo, o mar está certo, mas a decisão de frustrar foi de Jesus para que Pedro se achasse. Respire fundo, fala assim: ampliar a visão, remover a sujeira. E a terceira coisa que eu quero falar com vocês nesta noite é: obedeça a voz. Agora veja o Pedro, Débora, Pedro relutando. Tem uma ordem, mas eu estou relutando. Deus está mandando fazer, mas eu estou relutando. Pedro tinha uma ordem, Pedro tinha uma voz que estava comandando, e ele não queria se render ao processo. Mas mesmo sem Pedro entender, mesmo sem Pedro aceitar, tá bom, se é para obedecer, obedecer. Sabe aquela coisa assim? Tá bom, se é para obedecer, eu obedeço. É que Deus está mandando, né? Se é para ficar, eu fico. Se é para sair, eu saio. Se é para entregar, eu entrego. Tá bom, né? Eu não queria. Pedro alegou as tentativas frustradas. Pedro alegou o cansaço emocional, o cansaço físico. Olhe para mim. Mas Jesus não alimenta discurso vitimista. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: Zu, eu sei que você tentou uma, Pedro, 2, 3, e nada aconteceu. Contudo, quem está em cena agora sou eu na tua vida, Pedro. Faz outra vez, Pedro. Faz outra vez, Pedro. Gente, eu vou abrir um parênteses. Eu estava na África em novembro do ano passado, com uma caravana de... Está aqui o Magrão está aqui, mas está aqui o William, seu filho. Cadê o William? Tá? E a gente estava numa cidade por nome de Benguela. E a caravana estava lá tal. E aí o proprietário do hotel que a gente estava hospedado falou assim: pastor, tem um barco aqui, mas não cabe para todo mundo. Eu quero deixar para vocês, né? Para vocês passearem aqui na frente desse lago aqui, onde os moradores pescam e vivem a partir da pesca. E tá bom, aí só tinha umas 12 pessoas com mais 2 pilotos. E aí começamos a a navegar ali no barco. Daqui a pouco a gente já avistou um pessoal do outro lado vendendo muito peixe. O pessoal vinha com aquelas câmeras de ar, de caminhão, dentro do mar, pescando para levar para lá. Daqui a pouco eu senti no coração de falar essa mensagem aqui para o pessoal. E eu comecei a falar sobre a frustração, sobre a tentativa de Pedro dar um jeito, querer fazer dele e tal. Eu falei: gente, daqui a pouco, quando Jesus falou para Pedro: joga do outro lado, Pedro, meu irmão, veio tanto peixe. Aí eu falei: vamos fazer uma cena aqui. Peguei uma rede na cabeça, aí falei: me ajuda aqui. Aí chamei os caras que estavam comigo assim: vamos puxar. Daqui a pouco vocês acreditam que pulou um peixe de verdade para dentro do barco? Não falou, né, William? Seu pai estava lá comigo. Cara, e foi que lá, ai, taraba, que pentecostal só quer saber isso, vai começar a falar em mistério, né, irmão? Tá pra cá. Daqui a pouco, cara, os 2 funcionários do hotel que estavam dirigindo o barco, pilotando o barco, eu falei assim: puxa, eu quero aceitar esse Jesus aí que você está pregando, porque eu nunca vi isso na minha vida. Pega na mão do seu irmão e fala assim: você está entendendo, meu irmão? Ô glória. Pega na mão e fala assim: meu irmão, tem dia que Deus vai secar teu barco mesmo. Tem dia que não vai vir peixe nenhum. Tem dia que a maré não vai estar para peixe não. E aí que você vai ver o poder dele agindo e executando na sua vida. Aleluia. Deus está dizendo para alguém nessa noite de quarta-feira: eu estou te fortalecendo, eu estou te estruturando. Suas forças se esgotaram, né? Esgotaram, pastor. Pois é, agora que você vai experimentar o meu poder. Aqui Jesus não pede como ele pediu no versículo 3, para se afastar do barco. Não, aqui não. Nessa passagem não. Nessa passagem, Jesus ordena. Fale comigo, a ordem é para Pedro.
Mas as redes não são só de Pedro, as redes são de outras pessoas também. Mas de quem é a ordem? A ordem é para Pedro. Mas a parceria da pescaria era de quem? Pedro, Tiago, tinha um propósito específico aqui. Olha para mim. Deus queria trabalhar, Tiaguinho, na vida de Pedro. Jesus está dizendo: eu estou tratando na tua vida a singularidade para você entender, para que você faça a minha obra no coletivo. Pedrão, minha amiga, conhecia tudo sobre o mar, camarada pescador nato. Daniel, Pedro era perito em pegar, não é picanha não, como é que é o nome? Que pega lá dentro do mar. Mas fala um peixe bom aí, tucunaré. Fala outro peixe aí, bagre. Fala outro peixe aí, piranha. Glória a piranha não, glória a Deus. Pirarucu, glória a Deus. Qual? Roubá-lo. Vai roubar lá, aqui não, glória a Deus. Salmão. Mas olha como Deus trabalha. Posso falar? Olha como Deus trabalha, Pedro, no nosso orgulho. Tem coisa pior, eu odeio, tá? Tem coisa pior do que receber pitaco de fora. Eu não gosto de que alguém me ensine aquilo que eu sei fazer. Assim. Escuta. Pedrão conhecia cada metro quadrado do mar. Posso falar? Mas não é sobre o que conhecemos, é sobre aquilo que Deus quer revelar. Não é sobre sabedoria humana, não é sobre palavras persuasivas, é sobre o poder do Espírito que opera em nós. Irmão, minha palavra, minha pregação não é nada se não for a unção do Senhor que desce sobre as nossas vidas. Você tem uma chama de Deus aí, você tem uma ordem de Deus, você tem um comando de Deus. Quem vai te fazer prosperar é Ele, não é tua palavra, não é teu dinheiro, não é teu recurso, não é teu conchave, não é tua amizade. Não, é Ele que age na tua vida. Ele vai dizer para que a nossa fé não se apoie em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Não é isso? Acho que é 1 Coríntios capítulo 2, não é isso, gente? Me ajuda aí, cadê meu Google? Acho que é 1 Coríntios 4 e 5. Bota para mim, por favor, aqui. Olha aí. Não é o meu não, né? Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um recebe. É isso mesmo, gente? Me ajuda aí, profeta. 2, bota capítulo 2, profeta, versículos 4 e 5. E a minha palavra e a minha pregação não consistirão em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que, vamos lá, para que a vossa fé Pedro está dizendo assim: Jesus, o mar não está para peixe. Jesus, eu sei, eu conheço o mar. Todo o meu esforço é em vão. Pedro foi movido pela razão. Aí ele diz assim: Jesus, qualquer outra força vai ser inútil, porque eu sei o que eu estou falando. Oi, a gente apresenta a lógica, Jesus apresenta o milagre. Todavia, lutando contra si mesmo. Tá bom, eu, né? Já sei que tem que fazer isso. Para de falar que eu tenho que fazer, que eu sei que você vai fazer. Lutando contra isso tudo. Sob, ele diz, Marquinhos, sob a tua palavra lançarei as redes.
E qual é a resposta final de Pedro? Vou obedecer. Escute, estou acabando agora. Mas veja como o conhecimento acerca de Jesus vai crescendo. Porque à medida que eu me aproximo em obediência, à medida que eu me aproximo em comunhão, à medida que eu me aproximo em intimidade, Ele vai se apresentando mais para mim. Aí Pedro começa tratando Jesus como mestre, e termina dizendo assim: Senhor. Até o ponto que ele vai olhar e vai assim: já que eu tenho o Senhor, eu vou largar tudo que eu tenho. Posso falar? Posso falar ou não posso? Deus vai frustrar as nossas expectativas para que Ele nos atraia para o cumprimento do nosso propósito. Pedrão, sai desse lugar de frustração que eu te conduzi. Sai desse lugar de perda que eu te conduzi. Sai desse lugar de vergonha que eu te conduzi. Vai agora e assume a posição que eu tenho para você. Mas a ordem foi qual? Volte. Posso falar? É nessa volta difícil, não queria, meu Deus, é nessa volta, é nessa obediência que Deus vai te tratar. Deus só não nos leva a um novo nível quando pendências são sanadas. Posso falar? Não é porque deu certo, não é porque não deu certo que a gente está fazendo a coisa errada. Às vezes a coisa está fazendo, às vezes a gente fazendo a coisa certa, da maneira como eu penso, errada. Bate a vara na rocha, Moisés. A água saiu. Hã? Bate a rocha na água, Moisés. Bate a rocha na água. Fala para o teu irmão: bate a vara. E eu falei o quê? Vocês ouviram errado. Não foi o anjo que revelou, não. Bate a vara na rocha, Moisés. A água saiu. Mas Deus reprovou. Posso falar? Se tu não pegar essa, desculpa, está difícil para você. Deus não muda método para mudar o resultado. Uma levantou a mão, uma fez assim, não falou nada. Vamos lá. Vou falar de novo. Deus não muda método. Fala, irmão. Para mudar resultado. Fala comigo. Deus muda pessoas. Deus quebra o meu eu. Deus sabe me amassar. Deus sabe me esticar. Deus sabe alguém botar a mão na minha cabeça e dizer: faça assim. Irmão, é o mestre quem manda. E quando o mestre manda, mesmo que eu tenha desistido, mesmo que eu tenha pensado no plano B, Ele vai me fazer voltar. Você vai voltar até que todo o ensino. Vamos lá. Tem algum professor aqui? Eu já fui professor, professora? Tem algum? De criança? Tem? Então, enfim. Se você fosse professor de criança, de ensino fundamental, tal, você gostaria? Qual a idade da sua filha, Jefferson? Das suas meninas? É fundamental, não é isso? Você gostaria, você gostaria de ficar na sala com a sua filha o tempo todo, assim, para ver como é que ela ensina? Para você, quem sabe até você gostaria, mas para a professora, era bom? Era bom, porque no momento que a professora tivesse assim, ó, feito o dever, né, o dever da minha época, né, a tarefinha lá, e tivesse apagando, a sua filha estava escrevendo, você quer que a mãe ia falar? Não apaga não, que ela está escrevendo ainda. Você vê um amiguinho, uma amiguinha, dá um beliscão, dá uma mordida, o que você vai fazer lá? Se você está na aula com ela, na sala com ela, aqui, se você bater na minha, você vai ver. Fala para o teu irmão, às vezes o quadro vai ser apagado mesmo, às vezes vai ter beliscão. Jesus está dizendo: Pedro, faz uma coisa que eu sei que não deu certo, mas faz. Oh meu Deus do céu, vai, Pedro.
E por que Jesus não revela logo? Porque não usou o profeta? Porque não falou meu CPF? Porque não falou meu endereço? Porque não falou o pé que eu calço no meu sapato? Porque Jesus não disse: Pedro, agora você vai pegar peixe do jeito que você nunca pegou. Não podia falar isso? Tinha que fazer isso tudo. Porque Jesus estava ensinando Pedro a obedecer. Independente do resultado, obedeça. Deus estava colocando a expectativa de Pedro onde? Na obediência, e não no resultado. Posso falar? Essa coisa de você mudar de mulher para você viver o novo, essa coisa de você mudar de igreja para viver o novo, essa coisa de você mudar de PG para viver o novo, é engano do inferno. Deus vai fazer o novo no lugar da tua frustração. Por que eu digo isso? Porque não é sobre o lugar, é sobre o que Ele quer fazer através de nós. O quarto e último tópico. Pega na mão do seu irmão assim: é a última vez que ele vai pedir, profeta. Fala assim: sexta-feira à tarde ele pede mais. Glória a Deus. Fala para o teu irmão: amplia a visão. Vai, amplia a visão. Qual é o outro tópico? Não, o segundo tópico: limpa a sujeira. Qual o terceiro tópico? Obedeça a voz. Quarto e último tópico: ande com quem está debaixo de uma palavra. O evangelho é para ser partilhado. Se aquilo que Deus te confiou você não consegue dar conta de fazer sozinho, é porque não era só para você, mas é para um grupo que Deus já selecionou para caminhar com você. Deus está dizendo assim: o que eu faço em você e por você não precisa ser partilhado na coletividade, mas aquilo que eu quero fazer através de você tem que ser compartilhado em quem eu coloquei do teu lado. Irmão, sem a comunidade, será que se Pedro não tivesse João do lado dele, Tiago, tu acha que ele ia dar conta de pegar aquele peixe sozinho? Em alecrim dourado, em Saturno, que como é que fala? Essa aula de geografia não faltei não. Saturno é quando os planetas giram em torno dele, não é isso, irmão? Glória a Jesus. É não? Errei? Bota no Google aí, vê se não é. É, profeta? É? Fala que é, me ajudar. Fala assim: é, pastor. Oh, meu Deus, vou acabar agora. Lembre-se, quando Jesus começou a operar, parecia que ele só estava mirando o barco de Pedro. Não era? É só o barco de Pedro. Mas quando ele chegou, tinha quantos barcos? Quantos? Jesus viu o milagre da ressurreição, não só para você, mas para muita gente que ia viver daquilo que você ia falar, ia pregar, ia dar oportunidade. Jesus liberou uma palavra para Pedro, mas quem estava perto também recebeu. O outro barco também, que estava na jogada, entrou de tabela no processo. Tinha um barco do lado? Tem! Irmão, se o barco não tivesse do lado do barco de Pedro, o camarada ia a pique na hora. Mas quando o barco que estava do lado do barco, que tinha uma palavra, e quando essa palavra se cumpriu, o barco do lado também foi alcançado. Levanta a mão assim: Jesus, me ajuda. No dia 30 de julho, eu preciso andar do lado de gente que tem uma palavra. Depois eu passo meu contato, tá, vaso? Estou caminhando nessa palavra, irmão. Fica aqui com a gente, é ou não é, profeta? Irmão, você tem que colar junto, não apenas pelo resultado, mas para crer junto, para viver o milagre junto, para frutificar junto, para gerar junto, para pagar o preço junto. Me ajuda aqui. Pega a rede, me ajuda, profeta, vem cá.
Me ajuda, vem cá, me ajuda. Pega a rede, vamos, profeta. Bora, vem Juninho. Esse aqui não dá um glória nem com nota de 200. Vai, vem. Vamos, vem Júnior. Vem rapaz. Tá lá no telefone bebendo água, é a guerra. Vem pra palavra, irmão, vem. Ajuda aqui, ó. Assim tu não pega nem piaba. Vem comigo, vem, me ajuda aqui. Quer passar na minha frente, né? Tá bom. Cutuca esse irmão e diz assim: Deus vai trazer pessoas assim pro teu lado. Não que querem ver teu fracasso, mas que estão dispostas a se alegrar com aquilo que Deus vai fazer na tua história. Não, tem mais. Esse aqui que eu chamei não veio, vai perder a bênção. Vem também. Esse aqui não pega nem glória a Deus. Oh meu Deus do céu. Posso começar a pregar ou não posso? Se você deseja viver algo novo em Deus, amplie a tua visão, limpe as redes, tire a sujeira, obedeça a voz, ande com quem tem uma palavra. Fique de pé no seu lugar, por favor. Amanheceu. Como é que é essa música aí? Mi maior? Lá maior. Aleluia. Posso falar ou não posso, irmão? Deus não precisa alterar nem o mar, e nem a rede, e nem o barco. Mas Deus precisa me mudar. O barco vai estar ali, o mar vai estar ali, o peixe vai estar ali. Agora Pedrão não vai ser mais o mesmo. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Oh meu Deus. Não é fugindo que a coisa vai mudar. Você tem que encarar o processo. Você tem que obedecer a voz. Amanheceu, nada pesquei,